Olá a todos. Vamos continuar a falar da formação profissional e desta vez vamos falar das diferentes fases ou das fases que incluem este processo. A primeira fase é a identificação e o diagnóstico de necessidades de formação. A segunda fase diz respeito ao planeamento e à organização da formação. A terceira fase, à execução da formação. E, por fim, a quarta fase, a avaliação. Em termos de diagnóstico de necessidades de formação, é importante percebermos que existem três níveis. Ao nível organizacional, portanto, verificar os indicadores organizacionais, como, por exemplo, baixa produtividade, perda de cota de mercado, perda de clientes, acidentes de trabalho, alguns conflitos, incumprimento de prazos, rotatividade e absentismo, ou então algumas decisões estratégicas, expansão do negócio, novas formas de trabalho, novas tecnologias. Esta é um exemplo, ou estes são exemplos, do diagnóstico das necessidades de formação a nível organizacional. O segundo nível é a nível operacional. Analisar o tipo de trabalho, as tarefas e os requisitos dos colaboradores. A formação vai se focalizar muito na análise do trabalho e nos requisitos necessários para a execução de uma determinada função. E depois ao nível individual. Definir o que cada trabalhador deve aprender para ultrapassar lacunas atuais e ou futuras, tendo em conta, por exemplo, a avaliação de desempenho, entrevistas, questionários e a própria observação. Feito o diagnóstico de necessidades de formação, é importante perceber como é que nós iremos fazê-lo. Muitas das vezes, a primeira parte, através da identificação das funções, aquilo que nós já estivemos a ver anteriormente, a análise e a descrição das funções, quais os objetivos, qual o perfil, quais os requisitos, as competências, e depois fazer um levantamento das necessidades de formação. Que tipo de conhecimentos é que são necessários para desempenhar melhor a sua função? Que tipo de experiências é que o trabalhador necessita adquirir para melhorar a sua função e de que forma considera que as pode adquirir? Que tipo de capacidades necessita adquirir para desempenhar melhor a sua função? Depois disto, analisar as respostas, identificando algumas áreas em contexto de formação que poderão ajudar a colmatar determinadas lacunas. Feito o diagnóstico de necessidades de formação, passamos para a segunda fase, que é o planeamento e organização da formação. Quando vamos planear a formação, é importante definir os objetivos. Normalmente utilizamos uma frase que nos ajuda facilmente a identificar objetivos de formação. No final da formação, os formandos deverão ser capazes de escrever, listar, operar, selecionar, construir, definir, aplicar, calcular, escolher, descrever, preparar, explicar. São tudo verbos que fáceis de medir e observáveis. Muitas das vezes dizemos que não devemos utilizar tanto estes tipos de verbos porque não conseguimos observar e medir o desempenho. Reparem que poderemos de alguma forma sentir dificuldade em escolher as melhores palavras para definir os nossos objetivos, mas é muito mais simples definirmos, ou seja, no final da formação os formandos devem ser capazes de definir o conceito de marketing, do que colocar que no final da formação os formandos deverão ser capazes de saber o conceito de marketing. Eu só sei que os formandos sabem o conceito de marketing se o definirem, se o escreverem, se de alguma forma me mostrarem que efetivamente têm esse conhecimento. Quando planeamos a formação, temos que perceber para que é que se vai formar, quais são os objetivos, organizar a formação em módulos, unidades de formação de curta duração, que é a designação do UFCD, ciclos, número de horas, duração e intensidade da formação, para quem se dirige a formação, qual o público-alvo, número de formandos, disponibilidade, grau de instrução, características pessoais. Quem é que vai ser o formador? É importante perceber que deve ser um formador certificado, ou seja, que detenha o certificado de competências pedagógicas. O quê? Ou seja, em que formar os conteúdos, matérias, assuntos e as mensagens. Onde é que vai decorrer a formação? Qual é que vai ser a entidade? Quais são os métodos e as técnicas pedagógicas versus os conteúdos e os formandos? Quais os recursos que vão ser necessários? Computador, quadros, livros, flipchart, projetor. Quando formar? Qual o horário? Laboral, pós-laboral, misto. Quanto é que vai custar a orçamentação da formação? Depois, passamos à terceira fase, que é a execução da formação. Temos que elaborar o programa, construção do cronograma, elaborar o plano do módulo, elaborar o plano de sessão. Em relação a isto,
é necessário perceber e adequar os programas às necessidades das pessoas e da empresa, perceber qual a qualidade do material apresentado, qualidade dos formadores, motivação e qualidade também dos formandos. É importante perceber qual o método que vai ser efetivamente utilizado. O método diz respeito a um conjunto de procedimentos utilizados pelo formador, lógica e psicologicamente organizados, com vista a atingir determinados objetivos. Podemos ter o expositivo, demonstrativo, interrogativo e ativo, e temos que ter em conta, temos que escolher um método em detrimento dos outros, tendo em conta os objetivos, o ritmo de aprendizagem dos formandos, o contexto da atividade formativa, a disponibilidade das pessoas, a experiência do formador, a duração, efetivamente, da ação. Instrumentos pedagógicos a que o formador recorre para atingir mais facilmente um objetivo são as técnicas: trabalhos de grupo, trabalhos individuais, jogos pedagógicos, role-playing, estudos de casos, discussão de painéis, autoscopia, puzzles, portanto, um conjunto de tarefas que deverão permitir perceber se os objetivos estão ou não a ser cumpridos no decorrer da formação. E, por fim, a avaliação. A avaliação é um processo sistemático, contínuo e integral que visa determinar até que ponto os objetivos foram ou não alcançados. Portanto, avaliar é comparar aquilo que aconteceu, os resultados, com o que deveria ter efetivamente acontecido. É um método de recolha e de processamento de dados necessários à melhoria das aprendizagens e do ensino. Avaliar é obter e tratar informação que se vai utilizar em seguida para tomar decisões ou para modificar uma decisão. Ajuda-nos a perceber em que medidas vão a ser atingidas os métodos e objetivos, comprovar a adequação dos conteúdos e métodos aos formandos naquela situação, diagnosticar novas necessidades de aprendizagem, introduzir reajustamentos às falhas detectadas, fortalecer as motivações dos formandos para aprender, redefinir novos itinerários de aprendizagem. A avaliação pode ser encarada quanto à finalidade que visa o julgamento, determinar rapidamente pontos de insatisfação, não fornece muitas das vezes pistas para a resolução, a análise detalhada de pontos fortes e pontos fracos, refletir sobre o conteúdo da formação em relação às expectativas, e a aplicação prática tem por objetivo posicionar o que foi aprendido, assimilado e transformado em relação à realidade de trabalho. Existem 5 níveis de avaliação e, portanto, esses 5 níveis vão muito ao encontro dos 5 níveis de objetivos. Este é um modelo de Kirkpatrick, portanto, que nos fala dos 5 níveis de avaliação. O primeiro nível é avaliação-reação, muito centrado na reação dos formandos e vai ao encontro dos objetivos gerais e operativos da formação. O segundo nível, a nível da avaliação da aprendizagem, resultados da formação e objetivos gerais da formação. O terceiro nível, avaliação dos comportamentos, qual o impacto no posto de trabalho, os resultados dos formandos, dos ex-formandos, o que é que aconteceu efetivamente com eles após a conclusão da formação. Depois, em termos de avaliação de resultados em termos do desempenho da organização, objetivos operacionais e da organização, e depois o impacto que tem efetivamente na sociedade. Aqui acaba por ser uma síntese do que já referi: avaliação-reação, adequação da formação às necessidades e expectativas, qualidade dos conteúdos dos métodos, suporte pedagógico, performance do formador, aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em situação de trabalho. A avaliação da aprendizagem visa aferir os conhecimentos do saber fazer adquiridos pela formação, aferir os conhecimentos tendo em conta os objetivos definidos inicialmente, ou seja, o ponto de partida e o ponto de chegada. Sugere-se quase sempre que seja feita uma avaliação diagnóstica para detectar um ponto de partida da formação. A avaliação do comportamento, portanto, de que forma, quais as implicações desta aprendizagem e desta formação no posto de trabalho. A avaliação dos resultados, validar a articulação entre o sistema de formação e os objetivos organizacionais. Deve ser feita entre 5 a 10 anos para tentar perceber os objetivos a médio prazo. Técnicas e instrumentos. Nós poderíamos utilizar um conjunto de técnicas, um conjunto de instrumentos para avaliar, tendo em conta os diferentes níveis. Primeiro nível, avaliação de reação. Podemos usar instrumentos que nos permitam caracterizar os formandos, tentar perceber qual o ponto de partida, o nível de conhecimentos, questionários de avaliação modular intermédia, questionários de avaliação da ação de formação, ou seja, tentar perceber efetivamente quem é o grupo, que tipo de conhecimentos que acabam efetivamente por ter, o grau de escolaridade
E por fim, muitas das vezes questionado como é que os formandos avaliam efetivamente o desempenho do formador, a instituição, o funcionamento da própria ação. No segundo nível, a avaliação da aprendizagem, uma fase inicial sugere sempre a avaliação diagnóstica. Durante o processo de formação, lista de ocorrências, quadros de classificação, questionários, testes, provas, avaliação escrita, avaliação oral, simulação pedagógica, otoscopias, escalas gráficas, observação direta e, no final, deve ser feita uma avaliação sumativa, que muitas das vezes se traduz numa classificação. Terceiro nível, em termos de avaliação do comportamento, desempenho da situação real, com vista a tentar perceber, nem que seja através de observação direta, recolha de opinião, contacto telefónico, qual o impacto no posto de trabalho. E o quarto nível, dados estatísticos da evolução da organização e da evolução social. Considerações finais sobre a avaliação. A avaliação, como controle da qualidade da formação, deve ser processual, na medida em que assenta numa observação contínua do processo de aprendizagem, portanto, deve acompanhar todo o processo de formação. Qualitativa e descritiva, ultrapassando a simples medida, a nota, para se projetar num ajuizamento, contribuindo assim para a formação de um indivíduo mais consciente da realidade presente e futura, servindo de base à tomada de decisão. Deve ser orientadora, contribui para a formação do adulto, fornecendo dados que permitem a sua própria autoavaliação e acaba efetivamente por funcionar como fator regulador do processo de ensino e aprendizagem. Terminamos por aqui. De seguida irei disponibilizar um exemplo prático destes instrumentos que nós efetivamente estivemos a falar. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre formação profissional. O que é então a formação profissional? É o processo, formal ou informal, planeado ou não, através do qual as pessoas vão aprender conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos relevantes para a realização do seu trabalho. Pode ser também definido como um conjunto de experiências de aprendizagem por uma organização com o objetivo de induzir uma mudança nas capacidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos dos empregados no trabalho. Esses novos conhecimentos, essas novas aprendizagens, as capacidades e as atitudes devem ser apreendidos e aplicados com vista a melhorarem o desempenho na organização. O formador é, portanto, o profissional que, na realização de uma ação de formação, vai estabelecer uma relação pedagógica com os formandos, facilitando desta forma a aquisição de conhecimentos e competências, bem como o desenvolvimento de atitudes e formas de comportamento. Como é que é possível acedermos à profissão de formador? Alguns cursos conferem habilitação para formador, que são os cursos que estão registados e que aparecem nos recursos humanos do Ministério da Educação, que conferem habilitação para a docência. As outras pessoas que tenham uma formação numa área que não confira habilitação para a docência terão que fazer ou frequentar uma ação de formação presencial ou em e-learning com vista a ser atribuído o certificado de competências pedagógicas. Este certificado é reconhecido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Assim, os requisitos para ser formador: a existência de qualificação académica ou profissional, a experiência profissional comprovada, mais a formação pedagógica, e posteriormente poderá exercer essa função, essa profissão de formador. Agora, o certificado de competências pedagógicas adquiriu uma validade vitalícia. Até uns anos atrás era necessário fazer a renovação e também para que o formador continuasse a desempenhar a função de formador, além da renovação, tinha que ter ministrado um número mínimo de horas de formação. No que diz respeito às competências nucleares do formador, o que é suposto fazer? Preparar e planear todo o processo de aprendizagem, facilitar o processo de aprendizagem orientado para o cliente, que é o formando, acompanhar e avaliar as aprendizagens, gerir a dinâmica de aprendizagem ao longo da vida, explorar recursos multimédia e plataformas colaborativas, gerir a diversidade do grupo, adotar atitudes de empreendedorismo e criatividade. Na maior parte dos casos não existem manuais, não existem materiais, então o formador tem que construir de raiz ou adaptar de outras situações os próprios materiais que vai utilizar para ministrar a formação.
Em termos das áreas de intervenção, temos os 3 saberes: o saber-saber, o saber-fazer e o saber ser e estar. Portanto, eles implicam a transmissão de informação, assegurar a transmissão de conteúdos sobre a organização, os clientes e os produtos, mudança de atitudes face ao trabalho, ajustamento atitudinal e comportamental. Na maior parte dos casos, o mais difícil, de facto, é mudarmos e alterarmos comportamentos, atitudes, porque realmente as pessoas acabam por, ao longo da vida, adotarem uma forma de estar e de ser que é difícil alterar pura e simplesmente com a formação e o desenvolvimento de capacidades de trabalho, no que diz respeito à execução de tarefas. Por fim, desenvolvimento de conceitos. Diz respeito ao saber, ao conhecimento, ao fazer, ao conhecimento prático e às atitudes e aos próprios comportamentos. É curioso percebermos esta informação. Nós conhecemos o mundo através dos sentidos, sendo que a maior quantidade de informação é aquela que recebemos através da visão. Conseguimos memorizar 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que vemos, ouvimos e debatemos, 90% do que vemos, ouvimos, debatemos e fazemos e 100% daquilo que vemos, ouvimos, debatemos, fazemos e temos que efetivamente ensinar às outras pessoas. Depois de 3 horas, a pessoa vai lembrar 85% daquilo que ouviu e viu. Passar 3 dias, recorda 65%. Portanto, nós vamos perdendo, efetivamente, a informação e está relacionada até com a nossa memória, com a capacidade de armazenamento da mesma. Formação contínua. A formação contínua diz respeito a conteúdos que se debruçam sobre a atividade de trabalho e o exercício de uma profissão. Normalmente são dirigidos a um público de adultos trabalhadores. Enquadramento legal, temos que pensar na formação, se não for mais, como uma obrigatoriedade em termos legais e que aparece no Código do Trabalho. O trabalhador tem direito em cada ano a um número mínimo de 35 horas de formação contínua e, portanto, esta formação deve ser ministrada pela organização, na organização, e quando digo ministrada, no caso da organização ter competências efetivamente para o fazer, senão deverá ser solicitada a uma entidade externa para desenvolver a formação junto dos colaboradores. Em termos de conceitos e alguns termos e algumas instituições que é necessário considerarmos quando estamos a falar em formação profissional: a ANQEP, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, o Catálogo Nacional de Qualificações, onde podemos consultar os cursos, os módulos, os conteúdos já existentes e que de alguma forma facilitam este processo quando vamos definir uma ação, o quadro de referência estratégico nacional e o programa operacional de potencial humano, que diz respeito aos programas em termos de financiamento, e depois um outro termo que é a formação modular certificada, que é um conjunto de ações de curta duração, na maior parte dos casos dirigida para públicos ativos. No que diz respeito às candidaturas, portanto, aquilo que vos vou mostrar agora prende-se com um exemplo de uma candidatura ao quadro de referência estratégico nacional que estava em vigor de 2007 a 2013. Atualmente já há algumas informações sobre o quadro de 2014-2020, contudo, em termos operacionais, não há ainda informação no que diz respeito à formação. Recentemente fomos informados que, eventualmente, no último trimestre de 2014, se soubesse algumas informações neste sentido, ou então, a não correr tão bem, no primeiro semestre de 2014. CREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional, POPH, Programa Operacional de Potencial Humano, o SIGO, Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa, e o SIFT, Sistema Integrado de Formação do Fundo Social Europeu. Portanto, são alguns organismos aos quais é preciso termos algum conhecimento para fazermos as candidaturas. O quadro de referência estratégico nacional assumiu como grande digno estratégico a qualificação dos portugueses, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e social através da valorização da igualdade das oportunidades, aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas, sendo que muitas destas competências passariam pela formação profissional. Partindo do CREN, especificamente o Programa Operacional Temático de Potencial Humano,
Nós, ao acedermos a esta página, conseguimos verificar que há 10 eixos em termos de candidaturas: qualificação inicial, adaptabilidade ao longo da vida, gestão e aperfeiçoamento profissional, formação avançada, apoio ao empreendedorismo e à transição para a vida ativa, cidadania, inclusão e desenvolvimento social, igualdade de género, candidaturas ou eixo para a região do Algarve, Lisboa. Pronto, e depois esta questão da assistência técnica em termos de cada uma das candidaturas. Ao entrarmos em cada um destes eixos, conseguimos consultar o eixo de candidatura, verificar se efetivamente há destinatários que se adequam, aceder a informação sobre a candidatura, analisar a grelha de análise da candidatura, fundamentar a candidatura, submeter a informação no SIGO e submeter a informação no CIVS. Vou-vos mostrar agora um exemplo no caso de uma candidatura que seria realizada ao eixo 2, portanto, adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, tipologia 2.2, formação modular certificada. Iremos verificar que os destinatários se adequam a pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central e local, pessoas coletivas de direito privado, empresas e pessoas singulares. Portanto, depois de verificarmos a legibilidade, iremos ver o regulamento específico e ler a grelha de análise. Depois teremos que fundamentar a candidatura, caracterização da entidade, sustentação da escolha, áreas de formação, descrição das áreas retiradas do referencial, apresentação de dados resultantes de diagnóstico efetuado, manifestações de interesse de potenciais formandos, manifestação de interesse de empresas e instituições. Por fim, fundamentar a candidatura, referência à formação ambiental, muitas vezes valorizada, a questão das tecnologias de informação e os mecanismos de avaliação da formação e também à igualdade de oportunidades. Colocar a informação no SIGO, cedendo à área reservada, entidade promotora, entidade formadora, descrição, portanto, no fundo, a descrição do curso que efetivamente vai ser selecionado, data de início, fim, formas de avaliação e depois fundamentar, em termos financeiros, especificar o tema igualdade de oportunidades, e aqui é importante perceber que as candidaturas acabam por ter um espaço e um campo mais limitado. O presente, efetivamente, ainda não temos muita informação sobre ela. O que acontece agora é que já estamos em julho de 2014, ainda não há informação concreta sobre os financiamentos no âmbito da formação profissional. Tal como referi anteriormente, provavelmente e brevemente saberemos alguma informação, mas para já esta informação ainda não foi efetivamente disponibilizada. Agora, antes de terminar, vou-vos mostrar efetivamente como é que conseguimos aceder a esta página do Programa Operacional de Potencial Humano, de alguma forma dando ênfase prático àquilo que vos estive a explicar. Portanto, aquilo que efetivamente vos mostrei foi o exemplo do eixo 2. No caso específico da formação modular certificada, que foi este exemplo aqui, conseguimos aceder e ver em termos do regulamento, e depois a grelha de análise. O que é que efetivamente nos diz a grelha de análise? Diz, no fundo, aquilo que nós devemos considerar em termos de fundamentação, por hoje depois vamos ter uma pontuação para cada um destes campos. Primeiro campo, relevância do projeto proposto face ao diagnóstico das necessidades locais, regionais e nacionais em matéria de qualificação e empregabilidade de adultos. Contributo para o desenvolvimento de setores de atividade ou áreas de qualificação considerados estratégicos no plano socioeconómico, depois a ponderação de cada um destes aspectos. Envolvimento institucional da entidade no tecido económico, desempenho demonstrado pela entidade em candidaturas anteriores, capacidade administrativa ou financeira da entidade beneficiária. Aqui temos que fazer uma descrição em termos dos nossos recursos humanos, os espaços físicos, as instalações, capacidade dos recursos humanos e das infraestruturas, prioridade atribuída a públicos encaminhados pelos Centros de Novas Oportunidades. Atualmente, os Centros de Novas Oportunidades foram desativados, existem os SCEPs, mas pela informação que efetivamente temos, ainda não estão a funcionar. Portanto, provavelmente no próximo projeto, nas próximas candidaturas, este campo já não irá estar considerado. Contributo para o desenvolvimento de competências profissionais nos domínios da inovação e sociedade da informação, a questão das igualdades de oportunidades
e, por fim, depois nós recebemos esta informação, o parecer e a pontuação efetivamente atribuída. Tal como conseguimos ver aqui, em termos das notícias, podemos consultar quais são neste momento as candidaturas que efetivamente estão em aberto e depois é preciso verificar a quem efetivamente se dirigem. Estamos a ver aqui que de 25 de junho a 25 de julho a apresentação de candidaturas para a tipologia de intervenção 6.6, formação em língua estrangeira de acordo para estrangeiros, de acordo com as condições definidas, e aqui temos que consultar o aviso, o regulamento e verificar se de facto a quem se dirige esta candidatura, quais são as instituições que se podem candidatar, e como veem acaba por nos remeter para o site do CREN, para o site do CIF, e depois temos aqui os contactos. Pronto. Relativamente a esta parte de candidaturas e formas de procedimento, terminamos. Até breve.